Hoje a gente vai falar de um anime muito especial, por ser um caso bem raro, onde uma artista mangaka muito famosa acaba morrendo por comer uma marmita estragada no trabalho e reencarna no mundo medieval de fantasia da história do filme que ela gostava. Nisso, muitos podem estar pensando, nossa, mais um Isekai, caramba. Mas não. Tanto a história quanto a produção desse anime são muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, e nesse vídeo a gente vai ver junto o porquê. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando do ponto de vista mercadológico porque os animes padrão FIFA, como eu gosto de chamar aqui no canal, especialmente animes Isekai, não vão morrer. Muito pelo contrário, as produções continuam aumentando em quantidade, sem muitas mudanças significativas no enredo ou na qualidade geral dessas histórias. Mas diferente do primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, hoje a gente não vai falar da regra, hoje a gente vai falar da mais nova exceção à regra. Que no caso é o anime de Zenshu, que como vocês viram agora há pouco tem a premissa de Isekai. Mas, depois que ela morre, ela acorda num deserto sem entender muito bem o que estava acontecendo, até que de repente ela encontra os personagens do filme e anime que ela gostava. E apesar das ressalvas que ela tem com o futuro da narrativa, porque ela sabe o roteiro do filme, ela já assistiu o filme 300 bilhões de vezes. Vamos falar sobre isso mais pra frente. Ela fica confusa no primeiro momento, mas ela fica um pouco feliz por ter conhecido os personagens que ela tanto gostava, mesmo que a personalidade, principalmente do loirinho, que é o protagonista da história, fosse bem diferente do que ela se lembrava no filme. Mas não por menos. A personalidade dele mudou bastante pouco tempo depois, já que os bichos piruleta que estão promovendo esse apocalipse resolveram brotar na última cidade humana pouco tempo depois que ela acaba aparecendo naquele mundo. E segundo o roteiro do filme, o melhor amigo do protagonista naquele momento acaba se matando para resolver a situação. Mas obviamente, com a presença da mangaka, a protagonista da história, isso não iria acontecer mais. Ela é um elemento estranho na narrativa que está lá, provavelmente, para mudar o destino daquele mundo. Nisso, gente, eu já tô falando do final do episódio 1. E no final do episódio 1 acontece uma coisa curiosa para a maioria das pessoas que parar para assistir, eu imagino. Muita gente tava reclamando que tava chato, porque não tava gostando muito do diálogo, porque a história realmente foge muito do comum em vários aspectos, e a galera tava achando o ritmo da narrativa um pouco lento demais. Só que com a invasão desses bichos piruletas, a gente teve uma cena absurda da protagonista finalmente usando um poder especial que só ela tem. Ela não entende o porquê, ela não consegue controlar a hora que ela vai usar o poder, mas esse poder é muito apelão. Basicamente, a caneta dela, eu não sei exatamente se é uma caneta eletrônica, eu não sou artista, gente, eu só sei que é um negócio que mangaka costuma usar. Começa a brilhar e falar pra ela desenhar, aquela coisa toda, aí ela vai e ela aceita meio que por pressão ali, só que essa sequência de animação lindíssima acontece, a mesa aparece pra ela e o que ela desenha acaba aparecendo naquela realidade. Inclusive, até o momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, já saíram 3 episódios e nos 3 episódios ela invoca 3 desenhos super fortes, assim. É muito bacana. Mas bem, apesar dela ter resolvido a situação, salvado o unicórnio que tava pra se explodir, invocado um gigante absurdo que as pessoas daquele mundo não entendiam direito o que era, mas que era muito forte, resolveu o problema de uma vez, exterminou a horda de bicho piruleta que tava promovendo o apocalipse naquele momento, os demais personagens da história não a reconheceram, não aceitaram a protagonista da maneira como ela era. Ela continuava sendo esquisita. Forte pra caramba? Muito útil, provavelmente? Sim. Só que nem por isso o protagonista do desenho e os amigos dele iam aceitar ela tão fácil assim. Era uma pessoa estranha que brotou do nada com poderes misteriosos e uma personalidade péssima. Apesar de que uma personalidade que, pra nós, público, muito divertida de acompanhar e que para os personagens da história, gradualmente, vai ficando cada vez mais interessante. O loirinho, principalmente, começa a se apaixonar pela menina, pela protagonista da história. Justamente porque ele vai vendo o lado bom da personalidade dela ao longo dos episódios. Só que num primeiro momento, como ela é muito franca, ela é meio esquisitona de várias formas diferentes, ela acaba incomodando muito. Como ela não leva desaforo pra casa, toda vez que ele provoca ela provoca ele em dobro. Então leva cerca de 3 episódios, literalmente, pra eles começarem a resolver pra valer esses maus entendidos, esses atritos entre si. E a história provavelmente vai seguir a partir daí, com eles convivendo cada vez mais, criando afinidade
infinidade enquanto a gente vai entendendo melhor a lore, né, o roteiro desse filme em anime que ela gosta tanto, que a personagem principal gosta tanto, ao mesmo tempo em que ela tenta prevenir que os desastres aconteçam, até porque esses desastres vão impactar diretamente na vida dela agora. Agora ela é uma habitante desse mundo, ela não tem como voltar pra casa, pelo menos não por enquanto. E de verdade, o pouco que mostraram dessas complicações já indicam que vai acontecer muita merda. As coisas vão dar muito errado. Em vários momentos desses primeiros episódios já mostraram pra gente que o protagonista quebra emocionalmente, que ele perde muitas pessoas queridas, já deram indícios que ele vai ser traído por pessoas que ele confiava muito. Tendenciosamente falando, porque ninguém tem ideia do que vai acontecer nessa história, com exceção das pessoas que estão produzindo esse anime. Afinal, é um anime original, então ele não tá sendo adaptação de nenhuma mídia anterior ao anime. Então, tendenciosamente, eu vou tentar afirmar, entre aspas, porque eu não tenho como prever que a protagonista não vai dar conta de resolver todos os problemas, mesmo tendo spoilers do que vai acontecer. Até porque à medida que ela vai solucionando os problemas que vão aparecendo na frente dela, já que ela tem spoiler do que vai acontecer, ela vai mudando o roteiro. E as pessoas mal intencionadas que estão tentando ajudar os bichos piruletas a promover o apocalipse, se é que esses bichos piruletas não foram criados pelas pessoas desse mundo, que pode ser um plot muito interessante, apesar de ser meio previsível, essas pessoas mal intencionadas, elas vão mudando de tática. Elas vão se adaptando ao elemento estranho, que é a protagonista de Zenshu. Então, meus lindos e lindas, se vocês não gostaram do primeiro episódio do anime, tenta assistir mais um pouco, só pra ter certeza se vocês não vão gostar, porque é tão raro, mas tão raro, uma história de um anime original tão boa quanto essa tá sendo, que provavelmente, pelo rumo que a história tá tomando até o momento, vai terminar muito bem. Ao mesmo tempo é tão raro, mas tão raro, ter um anime Isekai que foge dos padrões de Isekai, que são padrões, por bem ou por mal, muito engessados, muito quadradinhos, para agradar o público que já gosta, ao invés de atrair pessoas novas e renovar esse tipo de animes com esse tipo de proposta. Ainda mais com essa qualidade técnica de produção, que por mais que seja do Estúdio Mappa, de verdade, por mais seja do Estúdio Mappa, que é um estúdio muito polêmico, com razão, mas estúdio que entrega coisas acima da média, coisas de qualidade para o consumidor final. E olha, eu não gosto do Estúdio Mappa, gente. Não, sabe, não sai dessa lógica de defende, ataca, defende, ataca, defende, ataca. Toda vez que eu tenho que lidar com gente assim, eu fico agoniado. Às vezes eu fico até puto, porque me incomoda, sabe? Faz isso, mas não comigo. Vai fazer isso com quem tá disposto a lidar com esse tipo de situação merda aí que a internet cria, né? Alguns cantos da internet, no caso. Não dá pra apoiar a empresa insalubre, gente. Não dá pra apoiar, principalmente de uma perspectiva brasileira, né? Com a nossa cultura aqui, a vida que o pessoal da indústria lá de animação japonesa leva boa parte do tempo em boa parte das empresas. Ainda mais empresas que são conhecidas por esse tipo de exploração, como o Estúdio Mappa. Então, não acho legal, mas como consumidor, quando eu paro pra assistir os animes que eles me entregam, eu gosto. Normalmente eu gosto. E Zenshu é um desses casos. Então, assim, vale muito a pena ver você gostando do Estúdio Mappa ou não. Separa a arte do artista. Principalmente em casos onde o artista, que teoricamente é o estúdio, não é o artista de fato. Porque quando você desmerece o trabalho que o cara que tá se matando dentro do Estúdio Mappa fez, só porque o chefe dele é um cuzão, ele é babaca, você tá jogando no lixo tudo que esse cara passou, entendeu? Sabe? Minha perspectiva é essa. Você pode até discordar de mim nesse ponto, mas tenta pensar um pouco sobre esse prisma que eu tô te passando. Será que faz sentido mesmo você desvalorizar o trabalho do artista que tá se ferrando porque o chefe capitalista dele tá pegando no pé dele mais do que deveria? Porque o chefe dele não necessariamente é um artista, ele pode ser só um executivo de uma corporação, certo? O artista de verdade é o cara que você tá tentando proteger, mas você não protege ele descredibilizando o que ele tá entregando, o produto final. Que é outra... Eu vou parar de falar até, porque eu... que raiva, cara, que eu tenho disso, de verdade. Quando as pessoas, elas tentam discutir uma causa nobre e tal, normalmente elas desvirtuam a natureza da discussão, entendeu? Você não resolve o problema dessa forma, focando no produto. Você resolve o problema tentando focar em leis, em regras, fazendo pressão social, e não é pressão social de consumidor, é pressão social do ponto de vista humanitário da coisa, para que essas empresas mudem de mentalidade. E honestamente, daqui do Brasil, a gente não tem moral nenhuma para fazer isso. Isso tem que acontecer de dentro para fora, isso tem que acontecer lá no Japão, e a notícia tem que chegar aqui. Então,
sabe? Maior bobagem. Ai, inferno. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar do desabafo no finalzinho. Forte abraço e até a próxima.